Queridos, abra comigo nesta manhã na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 4, este versículo de número 5. Novo Testamento agora, Filipenses capítulo 4, e versículo de número 5. Estas palavras tão bem conhecidas do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então ele segue dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Bem, o título desta meditação nesta manhã é Apropriando-se da Paz de Deus. Nós desejamos dar continuidade a um tema iniciado já em 2 estudos anteriores, quando nós lidamos com o discernimento das provações, aflições e disciplinas de Deus. Então, o conforto de Deus através dessas provações e disciplinas, e o nosso desejo é ampliar um pouco essa questão e lidar com esse tema maravilhoso, centrado aqui nesse versículo 5 a 7, sobre a paz de Deus, apropriando-se da paz de Deus. Creio que seja um termo apropriado. A paz de Deus disponível para todo crente em Cristo Jesus, muitas vezes deixada de lado, muitas vezes não buscada e muitas vezes não experimentada. Bem, queridos, eu tenho certeza que todos nós precisamos ser desafiados. Será que nós temos ouvido Deus falar? Será que nós temos ouvido o Senhor em Sua palavra? Ou temos sido arrastados por circunstâncias várias, problemas, dificuldades que vêm sobre nós de repente? O teste crítico da vida cristã, marque isso, o teste crítico e crucial da vida cristã está em como nós reagimos diante de circunstâncias difíceis que vêm sobre nós, que vem em nosso caminho. Esse é o grande teste crítico da vida cristã e do nosso relacionamento ou comunhão com o nosso Senhor. Eu volto a perguntar: será que nós temos ouvido o Senhor em Sua palavra? É algo estranho às vezes observar que muitas vezes pessoas que têm grande conhecimento em termos doutrinários, um profundo conhecimento das doutrinas da fé, mas não parecem ser as mesmas grandiosas pessoas quando desapontamentos profundos cruzam seu caminho, ou enfermidades severas, ou problemas, ou provações, ou mesmo provocações, e o crente cai nessas dificuldades. É curioso observar que às vezes, isso não é algo comum, uma regra, que crentes que têm grande conhecimento em termos doutrinários não parecem ter a mesma firmeza ou postura quando provações cruzam os nossos caminhos. Você às vezes encontra pessoas, conversa com pessoas, e parecem ser pessoas que têm um bom conhecimento, um conhecimento são e sólido da palavra de Deus, da vontade de Deus, das doutrinas da fé. Mas conforme você observa essas pessoas no contato diário, na vida com elas, na igreja ou em outros meios, na amizade, você percebe que aquelas circunstâncias difíceis vêm, porque elas vêm para todos nós. E quando elas passam por circunstâncias duras ou grandes pressões e provações, parece que toda aquela firmeza se foi e que elas esqueceram muita coisa que já aprenderam nessa altura da sua vida cristã. E assim nós perguntamos mais uma vez: será que nós temos ouvido o que Deus está dizendo em Sua palavra? Será que os nossos ouvidos estão atentos à voz de Deus na palavra de Deus? Porque, mais uma vez, o grande teste, o teste crítico da vida cristã, acontece quando grandes provações, circunstâncias, pressões cruzam o nosso caminho. Será que nós temos ouvido, isto é, as diretrizes de Deus, a orientação divina para como lidarmos com esses problemas, pressões, provações? Será que nós temos ouvido o que Deus está dizendo sobre a maneira de responder a essas circunstâncias difíceis às vezes? E nós temos colocado essas palavras, essas direções em prática? Essa é a grande pergunta. Bem, eu tenho certeza que você tem feito isso, eu tenho feito isso sim. Mas o problema conosco é que nós temos a tendência de nos esquecer
dessas direções maravilhosas que Deus nos deu em sua palavra para atravessarmos essas circunstâncias difíceis. E nós somos um tanto inconsistentes na aplicação dessas verdades. Muitas vezes elas ficam pairando o elemento intelectual, o campo da mente apenas, mas elas não se materializam tantas vezes em nossa prática. E essa é a nossa grande dificuldade. Nós cremos nas verdades, nós cremos nas diretrizes da palavra de Deus, nós estamos conscientes das promessas de Deus muitas vezes, mas no meio da tempestade, parece que nós nos esquecemos de tudo, não é? E parece que somos tomados por circunstâncias e nos comportamos às vezes como se não existisse um Deus, como se não houvesse oração, e como se Ele não respondesse, e como se Deus não superintendesse todas as coisas. Quão curioso é a nossa atitude tantas vezes. Eu tenho certeza que todo crente tem passado por isso e experimentado isso. Mas, queridos, tempestades, ansiedades, dificuldades grandes e severas, quando as emoções são abaladas, quando a certeza sobre alguém, sobre o futuro, sobre algo, sobre o estado e a condição física de alguém, a minha condição espiritual é sacudida profundamente, e às vezes nós nos sentimos no meio de circunstâncias um tanto sós e isolados, ou mesmo abandonados da nossa perspectiva ou ponto de vista, quando há temor, quando há grandes pressões, quando há um período intenso de perplexidade. Bem, como você reage a essas coisas? Como você lida com elas? Como você as toma em suas mãos e em tua consideração? Talvez seja um grande desapontamento. Talvez seja uma perda inesperada. Talvez seja uma dificuldade emocional muito grande, muito profunda. Talvez seja uma amargura persistente e contínua por causa de alguma situação. E tudo isso por algum tempo te consumiu e estragou o teu relacionamento com Deus e com o povo de Deus. E talvez já não haja adoração sincera, nem comunhão com o Senhor ao longo da semana, nem envolvimento com a obra do Senhor. E essas coisas esgotaram as tuas energias emocionais. É sobre isso que nós estamos falando. Talvez sejam coisas que se comportam como ondas, elas vão e voltam na tua mente, você se sente bem, e elas voltam novamente, e continua te tomando de apreensão, de ansiedade e preocupação. Bem, esse texto diante de nós lida exatamente com essas situações. Ouça essas palavras do versículo 5 novamente. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, observe agora, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Bem, esse é um tipo de paz que procede de Deus, por isso que ela vem de Deus, ela é dada por Deus, nós não a temos antes da conversão, ela não está em nós. Ela não pode ser criada dentro de nós ao ouvir música evangélica, música clássica, ver boas paisagens. É uma dádiva de Deus. É algo que vem da mão do Senhor em resposta à oração. É algo que precisa ser buscado, é um tipo de paz que vem de Deus para circunstâncias como essas que nós acabamos de descrever. E ela deve ser buscada porque ela vem de Deus e é uma dádiva de Deus. Nós devemos nos dirigir a Deus e pedir por esse tipo de paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Bem, a propósito nisso, deixe-me fazer um parêntese aqui, antes de seguirmos em frente. A paz de Deus. Mas a paz de Deus, queridos, não é algo que vem a nós quando, por exemplo, quando experimentamos ou tomamos algum medicamento, alguma medicação. E um medicamento que reduz a nossa preocupação e que acalma a ansiedade, mas ao mesmo tempo reduz a tua diligência, reduz a tua responsabilidade, o senso de responsabilidade, te deixa um tanto mais tranquilo, mas um tanto para baixo. A paz de Deus não vem desta forma. Eu não estou discutindo aqui a validade de medicamentos. Há pessoas que passam por circunstâncias que necessitam, isso é plausível, isso é necessário, isso é muito bom.
Mas a paz de Deus, ela não opera como um tranquilizante que cessa ou abafa o nosso sentido, ou reduz o nosso senso de responsabilidade. Porque, embora a paz de Deus nos deixe alerta, ela conforta o nosso coração e ela mantém em pé o nosso senso de responsabilidade com as coisas em volta. Eu gostaria que você tivesse clareza sobre essa diferenciação, porque ela é muito importante. A paz de Deus, ela não opera como um tranquilizante, mas ela mantém a tua perspectiva sobre a situação pela qual você está passando, pelo problema, mas ainda assim ela guarda e conforta as tuas emoções e te acalma poderosamente. Essa é a paz de Deus. Ela te permite encarar, na verdade, o problema como ele é e precisa ser encarado. A paz de Deus não acalma artificialmente, ela faz muito mais para nós. Ela opera muito mais da parte de Deus dentro de nós. É por isso que todo crente em Jesus Cristo deveria estar sempre preocupado em conhecer essa paz e defini-la. Porque juntamente com a paz que Deus dá em resposta à oração através dessas circunstâncias, há também clareza, entendimento, um senso de perspectiva das coisas em voltas. A força para lidar com o problema, a força não é reduzida, ela é aumentada. E há também o treinamento de Deus envolvido em nossa santificação. Por isso que a mente é mantida, a perspectiva, a clareza, porque é um elemento de treinamento também através dessas provações. Bem, nós iremos lidar com um pequeno número de versículos hoje, apropriando-se da paz de Deus. Veja esse versículo 5 outra vez. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Bem, há um acordo entre tradutores que a palavra mais difícil de se traduzir do grego para uma outra língua está por trás dessa palavra, traduzida aqui como equidade. É muito difícil traduzir essa palavra no original para o português. Muitas tentativas já foram feitas. Você às vezes abre Bíblias de várias versões e você encontra termos diferentes, que aqui na nossa versão é traduzido como equidade. É um termo muito bom, mas ainda assim não traz todo o significado do original grego. Alguns têm traduzido como magnanimidade. Seja a vossa magnanimidade notória a todos os homens. Esse elemento está presente no original também. Outros têm traduzido como gentileza, seja a vossa gentileza notória, ou a vossa paciência notória. É um termo muito bom, e eu creio que será o termo talvez mais próximo do original, mas ainda assim imperfeito, que é o termo moderação. Leia comigo. Seja a vossa moderação notória. É um termo muito bom, mas não é completo. Seja a vossa moderação, o vosso autocontrole, a vossa paciência, a vossa disposição em não sentir-se amargo, notório a todas as pessoas em volta, conforme você passa por essas grandes dificuldades. Sim, moderação, mas talvez todos aqueles outros termos também, a vossa gentileza, a vossa magnanimidade, a vossa razoabilidade, e todas essas palavras estão dentro desse termo grego traduzido aqui como equidade. Seja a vossa moderação, vamos manter esse termo, notória a todos os homens. Eu creio que uma tradução melhor. Bem, o contexto fala sobre manter-se a si mesmo bem portado através dos problemas e dificuldades. Veja o versículo 5. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, e o contexto é conforme você passa por grandes problemas, grandes pressões, grandes dificuldades, coisas que desestabilizam as nossas emoções, coisas que nos deixam nervoso. Seja a vossa moderação visível pelas pessoas, seja a vossa equidade, gentileza, magnanimidade perceptível pelas pessoas em volta, conforme você passa por problemas pessoais ou exteriores. Eu gostaria de indicar aqui, queridos, um grande número, número razoável, de passos que podem ser extraídos desse texto sobre como nós devemos nos comportar através dessas dificuldades, apropriando-se da paz de Deus. E o primeiro passo, se você deseja tomar nota, é que o primeiro passo para lidarmos com essas circunstâncias diversas que vêm sobre nós, e nos sacodem por dentro e são difíceis, é tomar o controle, ou retomar o controle de nós mesmos. Você perceberá que isso está dentro do contexto desses versículos. Tomar as rédeas de nossas emoções de volta às nossas mãos. E exercer autocontrole
e vigiar sobre nós mesmos e o nosso comportamento. Está aqui dentro desse versículo 5 ao versículo 8. É uma atitude diante das pessoas, é uma postura para que aquelas emoções descontroladas e dominantes não tomem controle completo de nós, e assim talvez não haja reações amargas, e pavio curto, e faíscas, e palavras que são ditas que não deveriam ser ditas no meio dessas situações. Faça essas emoções cessarem. Tome controle de você mesmo. Os pensamentos estão divididos em toda parte, pensando isso, pensando aquilo. Reúna-os novamente em suas mãos. Tome controle novamente dessas coisas. O primeiro passo é que há algo a ser feito no meio dessas dificuldades e provações. Há atitudes a serem moldadas em nós, e as emoções que foram sequestradas devem ser trazidas de volta, e você deve tomar controle dela, dos seus pensamentos. E você perceberá isso no nosso estudo nessa manhã. Esse é o primeiro passo. Há algo a ser feito. Você não pode simplesmente se sentar e permitir que pensamentos em todas as direções sobre aquela situação, o que vai acontecer, e por que Deus isso, e por que o mundo isso, e por que as pessoas isso, traga de volta. Controle os pensamentos divididos, tome-os em suas mãos novamente, pare, centre-se novamente. Isso é muito importante. O segundo passo a se considerar através delas é o seguinte. Veja o versículo 5 novamente, nós queremos extrair daqui. Seja a vossa moderação notória, conhecida a todos os homens. Veja agora, perto está o Senhor. Maravilhoso, não é? Você deve se lembrar, no meio dessas circunstâncias, que o Senhor está perto, está próximo. Bem, nós sabemos que Ele está próximo no sentido do seu retorno a este mundo, mas aqui neste versículo, a palavra próximo, ou perto, tem referência à distância. Essa é a ideia deste versículo. O Senhor está literalmente próximo, perto. Ele não está distante, Ele não está longe do contexto de sua circunstância em que você se encontra. Os olhos do Senhor estão diretamente sobre nós nesse momento e através dessa circunstância. Ele está próximo, Ele está ao lado, Ele sabe o que está acontecendo, Ele percebe o que está acontecendo, e assim nós devemos nos comportar em nossos pensamentos como crentes devem se comportar, porque o Senhor está próximo, o Senhor está observando a minha atitude, a minha maneira, a minha reação e a maneira como eu lido em minhas emoções com essas circunstâncias. Bem, queridos, perto está o Senhor está tão próximo, mesmo à distância próxima da audição da minha voz, e assim eu posso orar a Ele, e me dirigir a Ele nesse problema, e rogar a Ele por auxílio e força, porque Ele está próximo, Ele pode ouvir, Ele pode responder, e eu posso dirigir-me a Ele. Eu não estou sozinho. Como eu poderia desacreditar o meu Senhor através de uma provação difícil? E como eu poderia me comportar como se não houvesse um Deus, e como se Ele não estivesse próximo, e como se não houvesse promessas e comandos da parte do Senhor? O Senhor está próximo, Ele está ao lado, e Ele permanece fiel aos seus comandos e promessas, e eu não posso falhar. Como você poderia lançar fora mão do auxílio de Deus quando Ele está ao teu lado, e Ele está próximo? Seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque perto está o Senhor está próximo. Assim nós tomamos controle de nossos pensamentos divididos no meio de uma dificuldade que veio sobre nós. Nós nos centramos novamente, nós lembramos que o Senhor está próximo e eu posso recorrer ao seu auxílio, e ao seu conselho, e ao seu conforto e à sua direção. Queridos, nós lembramos que o Senhor está presente, Ele está aqui, foi Ele que permitiu essa situação. Ou talvez foi eu que trouxe essa situação sobre mim mesmo, por algum pecado, alguma atitude errada, não importa, eu posso me arrepender dela, eu posso confessar ao Senhor e pedir o seu auxílio, a sua direção e buscar a sua bênção. Ele está presente, Ele está pronto para auxiliar. Esse é o segundo passo prático e importante para situações como essa. Você toma de volta o controle de si mesmo, dividido por emoções e pensamentos, imaginação e coisas terríveis que entram na mente em situações como essa, e você volta a se centrar e você se lembra que o Senhor está próximo de você, Ele está perto. E é o terceiro passo que nós extraímos daqui também. Lembre-se que você pertence a alguém. Lembre-se a quem você pertence. Seja a vossa moderação notória a todos os homens,
perto está o Senhor. Você percebeu aí? O Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos seus servos, nós pertencemos a Ele. Ele é Senhor. Lembre-se a quem você pertence no meio de problemas sérios e circunstâncias que caem no teu caminho, grandes enfermidades e perdas e grandes pressões. Seja a vossa moderação no meio delas notória das pessoas. Lembre-se a quem você pertence. Bem, essa capacidade ou graça nos foi dada na conversão do autocontrole. Te foi dado isso, você não tinha isso antes, eu não tinha isso antes. Quando alguém pisava no nosso calo, estupim curto explodia. Ou havia autocomiseração, e logo a gente se entregava à autocomiseração. Mas na conversão nos foi dado o autocontrole. Essa é uma dádiva do Espírito, não nos diz Paulo, ali em Gálatas, fruto do Espírito, domínio próprio, autocontrole. Assim, no meio dessas dificuldades, você se centra novamente, você se lembra que o Senhor está próximo, que você não pode envergonhá-lo em seu testemunho, mas que Ele pode ouvir o teu clamor e você pode se dirigir a Ele. E você se lembra que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, adotado para dentro da família de Deus, não mais pertencente a este mundo. Não ignore nem despreze a graça de Deus que lhe foi dada na conversão. Queridos, será que nós temos ouvido o que Deus tem dito em sua palavra? Já não sois mais forasteiros, mas filhos de Deus por adoção. Essa é uma verdade eterna. Aproprie-se dela. Não estou usando termos pentecostais aqui, não. Isso é dado a você. Lembre-se disso nas circunstâncias. Pense sobre isso através delas. Então lembre-se a quem você pertence e a sua dignidade como um filho, uma filha de Deus em situações difíceis. Será que eu vou desmoronar na frente de todo mundo por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa que alguém falou? E se o teto está caindo, será que eu vou desmoronar e imaginar que Deus não existe e me entregar ao desespero? Lembre-se de quem você é, um filho de Deus, uma filha de Deus. Lembre-se das bênçãos espirituais que você tem em Cristo Jesus. Ele está próximo, você pode recorrer a Ele a qualquer momento. E todo auxílio, e toda a disposição, e toda a graça que Ele tem para te dar em resposta à oração, para lidar com essa circunstância. Mas há um quarto passo aqui nesse texto para nós, para lidar com essas situações difíceis. Ainda está no versículo 5. Seja a vossa equidade ou moderação notória a todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra notória, lembre-se que você tem um chamado. Você foi salvo do pecado e da condenação, salvo de algo, mas salvo também para algo, para testemunhar e representar o teu Senhor e Mestre neste mundo. E assim você tem uma vocação, um chamado de Deus para esta vida. E o nosso chamado, queridos, é um testemunho também neste mundo da realidade, do poder, do caráter e da existência de Deus. Para o mundo conhecer sobre o nosso Deus, que Ele é real, que Ele não é o fruto da imaginação e da especulação, que não é um Deus distante, uma energia, é que Ele é um Deus presente em nossas vidas. E o mundo precisa ver isso. E que você tenha a bênção de Deus em tua vida, e a condução dEle, e o auxílio do Senhor, e que essas coisas são reais para você, e que quando você ora, você não está fazendo um exercício artificial, mental, da imaginação, você está em comunicação com o teu Deus, a quem você conhece, de quem você tem experimentado bênçãos diárias, as dádivas de Deus, e ser um exemplo. Você deve ser um exemplo aos crentes mais novos, e ser uma testemunha da realidade da vida espiritual na alma a outras pessoas em volta. Meus irmãos, esse é o nosso testemunho nesse mundo, esse é o nosso testemunho. E o nosso testemunho é mais conhecido e melhor conhecido pelas pessoas quando elas veem como nós reagimos no meio dessas circunstâncias. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. O nosso testemunho é melhor e mais conhecido neste mundo quando as pessoas veem e observam como nós reagimos no meio de circunstâncias que caem e tomam sobre nós, debaixo de dificuldades, debaixo de problemas, debaixo de insultos, na perda de alguma coisa. É ali que o nosso caráter realmente impressiona as pessoas. E talvez você já tenha ouvido testemunho de pessoas, talvez você mesmo, que pela primeira vez se voltou a Cristo, a Deus, por ter visto um Deus real e presente em tua vida, e ter dito, essa pessoa é diferente.
há algo nesta pessoa, há algo nesta família, há algo neste lar, há algo no comportamento e na maneira deste indivíduo. E quando elas observam aquelas dificuldades que vêm em nosso caminho, às vezes provações enviadas por Deus para o nosso treinamento ou correção, nós provamos que conhecemos a Deus e que ouvimos a sua voz, então isso é um grande testemunho ao mundo em volta. Então lembre-se de teu chamado. Você é observado pelas pessoas muito mais do que você imagina. As pessoas tomam nota mental de tuas reações e do teu comportamento. Reações nervosas, reações amargas, fofocas. Eu não aceito o que o meu chefe fez comigo, eu vou fofocar. Isso e aquilo, reações de autocomiseração, pobre de mim, coitado de mim, só eu e eu, que desastre. Será que esse é o que nós representamos de Cristo no mundo? Ou quando as circunstâncias vêm, magnanimidade, moderação, gentileza, grande força, recorrendo à oração e à graça de Deus com seriedade, com sobriedade. Não, Senhor, pequena fé. Não, Senhor, pequena fé. Não agindo como místico. Ai, meu Deus, me ajuda. Orando ao Senhor e se aproximando dEle e mostrando em tua vida que Ele é real. Seja a vossa equidade, moderação notória. Nós temos um chamado e nós devemos manter esse chamado em pé. Também, queridos, o nosso testemunho nessas circunstâncias é para demonstrar que a graça de Deus opera em nossas vidas e que nós temos acesso aos recursos divinos, mas também para demonstrar que esses problemas e essas dificuldades que nos tomam, como toma também o não salvo, elas são nossas preocupações secundárias. A nossa preocupação primária é com a nossa jornada celestial. A nossa preocupação primária com o testemunho do Senhor Jesus é trazer outras almas a Cristo. Enquanto antes da conversão, quando pessoas passam por dificuldades, isso se torna a sua maior preocupação. Resolver isso eu não vou conseguir viver. Mas essas provações e dificuldades vêm sobre nós também para mostrarmos que essas coisas são nossas preocupações secundárias. A nossa grande preocupação é agradar ao Senhor e servi-lo e amá-lo e conduzir pessoas ao Salvador. As grandiosas coisas para nós não são se nos foi negada uma promoção no local de trabalho, nem se nós somos insultados ou deixados de lado, ou se nós possuímos ou não possuímos as últimas tecnologias e os bens que todo mundo tem, e ganha e compra, etc. Não, essas não são as grandes coisas para nós. As grandes coisas para nós são aquelas que se relacionam com a alma e a nossa vida para com o nosso Salvador. Então lembre-se do teu chamado no momento e através dessas circunstâncias. Em quinto lugar, um quinto passo para lidar com essas questões, ou se comportar no meio delas, está aqui no versículo de número 6. Não estejais inquietos, diz o Espírito, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela ou através da oração e súplicas, com ações de graças. Bem, querido, o passo é claro aqui. Ore ao Senhor. No momento dessa grande dificuldade, ore, clame a Ele. Sim, você ora a Deus diariamente em tua devoção pessoal com o Senhor, para que Ele te prepare de antemão para as provações, para os testes, para as situações que vêm sobre você, na família, no local de trabalho, sobre o seu corpo também, enfermidades, para que você permaneça em pé para o Senhor, mas também você deve orar quando os problemas vierem. Uma oração de emergência, no lugar onde você estiver, clame ao Senhor e dirija-se a Ele em oração. Ore ao Senhor nessas circunstâncias. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Faça o conhecer. Na verdade, Ele já sabe todas as coisas, mas cabe a você e a mim trazer diante dEle. Isso é um exercício de dependência de Deus e de fé. E fazendo isso, nós mostramos o quanto nós dependemos dEle. Bem, veja a segunda parte do versículo 6. Antes as vossas petições, mas antes disso, não estejais inquietos por coisa alguma. Bem, a ideia aqui no original é não ter a mente dividida. Nós voltamos a esse ponto. Não tenha uma mente dividida em todas as direções.
não seja levado em direções contrárias, opostas em tua maneira de pensar nessas circunstâncias. Não seja agitado para um lado, para outro, como um barco que não sabe para onde está indo. Essa é a ideia. Pensamentos, sentimentos, reações divididas, como um barco sem âncora, levado para todo lado. Ansiedades, agitações internas. É o que está em vista aqui, isso pode acontecer. E lembre-se, Paulo está escrevendo aqui a crentes, surpreendente, não é? A crentes. Crentes podem se levar por agitações e preocupações sem queridos. Enquanto nós estivermos deste lado do céu, há agitações e preocupações na fragilidade da nossa natureza. É por isso que há a exortação de dependermos do Senhor em oração. E ele usa o termo aqui específico, o termo súplicas. Enquanto oração é nossa comunhão e devoção diária com o Senhor, trazendo diante dele a nossa adoração, nossa intercessão. Súplicas são coisas mais particulares. É quando você se ajoelha realmente diante do Senhor e clama por auxílio e suplica a Ele, no meio dessa dificuldade e provação, para honrá-lo, para ter condução divina, com ações de graça. Ele completa o versículo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Isso é muito importante, porque nós devemos agradecer a Deus por bênçãos passadas também, e trazer à nossa memória e verbalizar diante de nosso Deus bênçãos passadas, e agradecer a Ele por intervenções, ou quando você estava a ponto de ser dominado pela carne, ou por uma rebelião X ou Y, ou orgulho, ou a tua resistência natural, quebrada pelo Espírito na conversão, ela deseja voltar. Suplique ao Senhor, mas dirija a Ele ações de graças. Lembre-se de oportunidades do passado, quando Ele te controlou para que você não desgraçasse o testemunho de Cristo entre outras pessoas, e te deu clareza nos pensamentos, e te animou novamente, e te deu uma perspectiva mais clara quando a cobiça estava tomando canto. Eu quero isso, eu tenho que ter aquilo. Ele te trouxe paz e certeza. Isso é bênção de Deus. Assim, agradeça a Ele, volte-se a Ele, glorifique ao Senhor, lembre-se da sua condução divina, quando Ele te fortaleceu, quando você andou distante, Ele te trouxe de volta aos caminhos eternos e ao trilho, e Ele irá fortalecer a tua fé no meio dessa nova provação, no meio dessa nova dificuldade. Agradeça a bênção de Deus, bênçãos temporais também, quando em situações que você colocou os pés pelas mãos e trouxe dificuldade a si mesmo por palavras, comportamentos ou atitudes, e ainda assim Ele te ajudou, e ainda assim Ele te guardou, e ainda assim Ele te deu a dádiva do arrependimento e trouxe de volta a comunhão com Ele e a do seu povo. Agradeça a Deus por todas estas bênçãos no momento das novas provações e dificuldades. Então nós temos petições nesse versículo 6. Petições, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Queridos, ouça novamente: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. São petições, não são ordens, não são comandos, não são eu declaro, eu comando, eu exijo, eu digo. São petições. Isso é muito importante aqui nesse versículo. Não diga a Deus o que Ele tem que fazer por você nessa circunstância. Não diga ao Senhor qual é a direção que Ele deve tomar. Senhor, faça isso, faça aquilo, aplique a minha solução a esse problema, resolva dessa maneira, assim e assado. Não faça isso, queridos. Diga sim os detalhes ao Senhor da circunstância, mas peça a Deus, rogue, petições, porque com grande frequência Deus responde de uma maneira que nós não esperávamos, de maneiras inesperadas, não de acordo com as nossas soluções, mas com uma solução muito melhor. É assim que normalmente Ele responde, uma solução que está de acordo com a vontade dEle, uma solução que está de acordo com a sabedoria dEle e com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim, peça ao Senhor, controle-se a si mesmo, lembre-se que o Senhor está próximo, lembre do seu testemunho, ore ao Senhor, peça a Ele, faça súplicas. Então, tremendo essas palavras do versículo 7 agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oh, amigos, essa é uma promessa aqui. Você percebeu que é uma promessa? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Há um comando e agora uma promessa. Lembra-se dessa grande regra? Todo comando na palavra de Deus acompanha uma promessa. Mas essa é uma promessa que deve acompanhar fé. Fé. Nós confiamos em Deus, nós andamos com o Senhor, nós experimentamos a sua direção e nos submetemos a Ele. E em sua providência, nas circunstâncias, nós temos uma promessa magnânima, imensa, tremenda da parte do Senhor aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Bem, Ele não irá tirar as provações, nós já temos aprendido sobre isso. O Senhor não irá tirar ou apagar as provações, especialmente se são circunstâncias que vieram como disciplina necessária, por atitudes erradas, mas em tudo isso nós confiamos nele e podemos esperar por essa promessa, seja através de provações, seja através de disciplinas, seja através de dificuldades. Há uma promessa do Senhor que nós podemos esperar e contar com ela. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Esse é um versículo monumental, não é? Um daqueles que deve ser impresso e colocado numa moldura também. A paz de Deus é uma poderosa calma vinda da parte do Senhor. É descansar na força e no cuidado do Senhor. Isso é uma dádiva dele. E ela excede todo o entendimento, nos é dito aqui. A paz de Deus que excede todo o entendimento, porque é algo que vai além do entendimento. Por isso que excede, ela passa através do entendimento e excede o entendimento. Nós já sentimos e nós já experimentamos a bênção de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui, porque é maravilhoso pensar sobre isso. E a paz de Deus, ele diz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, mentes, pensamentos em Cristo Jesus. O contexto é problemas, não é? Pressões, perdas, dificuldades, pensamentos que se dividem. Você confia no Senhor, você toma controle dos pensamentos e das emoções, lembra-se que o Senhor está próximo, mantenha o teu testemunho, clama a Ele por direção e graça, faz com que seja conhecida a graça de Deus em tua vida. Então, no meio dessas circunstâncias, há uma promessa da paz de Deus que excede todo o entendimento. Mas como isso funciona? Da seguinte maneira: você está passando por uma grande dificuldade, opressão, ou provação, mas não é a vontade de Deus que você se torne ansioso em demasia, ao ponto de não ter comunhão com Ele, ao ponto de dar um mau testemunho. Não é a vontade de nosso Deus. Então Ele nos dá essa paz quando buscada, e ela passa o entendimento da seguinte maneira: eu estou indo através desse problema, eu não consigo resolvê-lo na minha mente, eu não consigo colocar as pedras do quebra-cabeça, nem encontrar a solução que vai trazer remédio ou modificação, ou cessar isso. Eu estou passando por essas coisas, mas porque eu confio no Senhor e eu mantenho o meu testemunho e eu busco a Ele nessas circunstâncias, sabe o que Ele faz? Ele envia, Ele dá uma paz no meio da dificuldade. Bem, você está tentando fazer o quebra-cabeça, resolver o problema para ter paz, não é isso? Você está tentando resolver a situação e todo o problema, remediar para ter paz, porque o problema acabou. Mas Deus te dá a paz antes de resolver o problema, para que você consiga com clareza resolvê-lo e honrá-lo e depender dele. Você está trabalhando, se esforçando e angustiando e agindo para resolver o problema, para ter paz, mas porque você depende dele, o busca, ele te dá a paz que vem depois do problema, para que você passe através dele com um testemunho. Seja um homem de fé e uma mulher de fé e de dependência do Senhor. Ela passa através do entendimento. Mas eu não resolvi nada, as coisas estão pegando fogo, está tudo acontecendo aqui. Você clama ao Senhor, Ele te dá a paz, que não é como um remédio letárgico, mas que mantém a perspectiva, a calma, a firmeza e te permite atravessar esse problema com uma perspectiva mais clara e em certeza da bênção e da presença do Senhor. Você percebe a sabedoria de Deus, irmãos? E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, através da circunstância, para que você passe por ela, seja ela qual for, uma disciplina. Mas há um ponto muito importante aqui. Essa paz que excede todo o entendimento, não é como um medicamento, como eu mencionei, que reduz a preocupação e nos deixa um tanto letárgico.
Bem, meditações e exercícios de respiração, meditação transcendental, meios artificiais de alcançar uma paz não resolvem o problema nem a circunstância. É só algo sentido pessoalmente. Elas não deixam as faculdades mentais operando para você lidar com o problema, uma maneira de tentar bloquear, não é esse tipo de coisa que você aprende por aí, esquecer, imaginar que não existe. Não, a paz de Deus não opera dessa maneira. Ela te faz ver as coisas com perspectiva e raciocinar da maneira correta no meio da dificuldade. E ela guarda também as nossas emoções, ela nos dá um senso da presença e do amor e do cuidado de Deus. As emoções são grandemente acalmadas e a grande paz experimentada da parte do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Bem, não é algo apenas sentido essa paz. Ela está ligada ao sentimento, sim, mas veja, ela passa através do entendimento e da razão. Quando o texto diz que ela excede o entendimento, ela não quer estar dizendo aqui que ela pula o entendimento e vai direto às emoções, não. Quer dizer que ela passa através da mente, mas excede a mente. Ela passa através da mente racional, a faculdade da mente, da alma, mas ela ainda excede. E esse é o grande ponto importante nisso. É uma paz que excede o entendimento, mas que passa pelo entendimento. Em outras palavras, essa paz, queridos, ela não elimina a mente. Ela não elimina o entendimento. É uma paz racional, se eu posso assim dizer, que vai além da razão e eleva os nossos sentimentos, mas ela deve passar através da mente, e não por cima da mente. Ela não elimina a mente, a paz de Deus. Porque uma das coisas que você está fazendo no momento dessa dificuldade, como nós aprendemos aqui, ações de graças, é dar graças a Deus, não é? É louvá-lo, é lembrar das coisas que Ele já fez em tua vida. Por bênçãos passadas, isso envolve a mente, a reflexão. E conforme você reflete e pensa sobre isso, e esse problema está querendo me dominar e me controlar e tomar controle dos meus pensamentos, mas eu não vou permitir. Eu vou pensar sobre o Senhor, eu vou pensar sobre a sua bondade, eu vou pensar sobre aquela situação em que Ele interviu, eu vou pensar sobre como Ele responde às minhas orações e sobre o seu cuidado, eu vou pensar sobre a sua graça e sobre o seu favor. E você percebe o que acontece? O Espírito Santo, através desse processo racional, de ações de graça, de súplicas, que passa pela mente, toma isso aí e nos ajuda grandemente, conforta as nossas emoções. É uma paz que passa através da mente, mas que excede a mente. Ela deve, por necessidade, passar através da mente. A paz que nós iremos receber é primeiramente uma paz racional, não apenas emocional. Então Deus leva essa paz para muito além dos pensamentos de reflexão sobre a bondade de Deus, o caráter de Deus, a sua graça em nossa vida. Pense sobre isso, queridos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus, adotado para dentro da palavra de Deus. E na Bíblia, essa palavra divina, eu encontro essas verdades que o Senhor me preservará até o fim. Que doutrina maravilhosa pensar sobre isso. A perseverança dos santos, a preservação dos santos. E essas coisas elevam a minha alma e me asseguram do amor de Deus. Que lá no final da jornada eu vou passar a linha final, guardado pelo Senhor. E que eu não vou me perder finalmente e ser condenado porque Ele me salvou um dia. Você percebe, é um elemento racional nesta paz. Não é simplesmente sentir algo, bloquear o problema. Não é simplesmente se centrar nessas coisas, algo que não envolve a mente, não, ela envolve a compreensão, passa pelo entendimento. Então, quão tremendo encorajamento nós recebemos do Senhor, ao pensar que eu tenho um Salvador, que perdoou os meus pecados, e que nenhum desses pecados pode ser agora usado por Satanás para me acusar diante de Deus e me levar à condenação. E quando eu penso sobre isso, isso aquece o meu coração e me traz tamanha alegria e tamanha certeza. E o meu Salvador não permitirá que nenhuma provação, nenhuma tentação seja superior do que aquilo que eu possa suportar com a ajuda de Cristo Jesus. Quando eu penso sobre essa verdade e eu ouço o que Deus está dizendo, então isso me traz um grande conforto pela fé. E por esse processo eu sou fortalecido, eu sou acalmado, eu sou abençoado, eu sou recordado da minha união com Cristo e do seu amor por mim. Então essa paz
ela vai além do entendimento, porque o Espírito toma isso aí e conforta os nossos corações grandemente. Mas isso não elimina o pensamento, isso não elimina a razão. Eu penso sobre Ele como meu Senhor, eu penso sobre Cristo como meu guia, e isso me leva a grande comunhão com Ele. E o Espírito Santo toma essas coisas e magnifica esses sentimentos, a paz a níveis muito mais superiores do que o mundo pode dar. E Ele eclipsa toda a ansiedade e toda a preocupação em demasia, e a calma de ter o teu coração em paz, mesmo através da dificuldade, e o gozo de estar sob o cuidado divino. Oh, queridos, é isso que ele está dizendo nesses versículos de 5 a 7, veja comigo: seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, ou passa através, não elimina, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o teu coração de uma preocupação desenfreada de ter e ser como o mundo. A paz de Deus guardará o teu coração de sentir-se opresso debaixo de maledicência ou de se entregar à autocomiseração. A paz que é dada por Deus ao buscar a independência dEle te guardará da inveja e das ansiedades várias, te guardará em Cristo, porque Ele é o teu Salvador. Em Cristo Jesus guardará os nossos pensamentos. Irmãos, essas são as coisas que nós devemos entesourar. Será que nós temos ouvido o que o Senhor está dizendo? E o grande teste crítico da nossa comunhão com Ele, nós somos carregados e arrastados de um lado para o outro no meio dos problemas e das dificuldades, coisas que se tornam grandes ansiedades e nos consomem por dias e às vezes semanas. Nós envergonhamos a Cristo e a obra do Senhor é cessada. Oh, queridos, deixe-me concluir, há tanto a ser dito aqui. Veja essas últimas palavras do versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é o resultado da nossa comunhão com Cristo Jesus. Nós nos apropriamos dela e experimentamos da proximidade do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Há muitos textos que nós poderíamos seguir nessa manhã. Deixe-me apenas citá-los, você pode considerar em casa, em suas anotações. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5, um texto maravilhoso. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Para que nós temos ouvido essas palavras do Senhor, Cristo está próximo de mim, porque Ele me observa, Ele não me deixará, Ele não me desamparará. Ele está próximo, como um pastor está próximo de suas ovelhas, vigiando e observando. Assim nós experimentamos a Cristo. Ele me amou, Ele me salvou, Ele me colocou em sua igreja, em seu serviço. Como Ele poderia se esquecer de mim no meio dessa dificuldade que o meu querido amigo enfrenta, que eu enfrento, pela qual eu estou passando? Oh, queridos, Ele está próximo, Ele é o Senhor. Esse é um pensamento solene, não é? Que o Senhor está próximo, mas é tão confortador que eu posso me dirigir a Ele em qualquer situação. Nós experimentamos a Cristo como nosso protetor também, o seu amor. João capítulo 10, versículo de número 28. Você já leu essas palavras antes? E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha vida. Não ouça isso apenas como uma doutrina, ouça isso como a voz do Salvador. E dou-lhes a vida eterna. Ele te deu, é tua. Pode te roubar essa vida eterna? Quem jamais neste mundo? Para mostrar isso, Paulo toma todas as medidas possíveis: altura, profundidade, seres invisíveis, seres visíveis. Quem poderia roubar? Será que nós estamos ouvindo esta verdade e conseguimos extrair conforto e graça e alento no meio das circunstâncias e dificuldades? Ele está próximo, Ele é meu intercessor. Romanos 8, 34. Cristo Jesus intercedendo individualmente por cada crente. Como pastor?
Oh, eu tenho certeza que não por palavras, mas por sua simples presença diante do trono da graça, pelas marcas dos seus cravos diante do Senhor, essa intercessão por nós. Eu morri por ele, eu morri por ela. Guarde o Senhor. Intercessão, quão tremendo é pensar que o Senhor intercede por nós. Ele nos guarda, e Ele está dizendo que estará conosco até o final. Há tanto a ser dito, e é claro, o Senhor está próximo para nos ensinar. João 14, versículo 26, aquelas palavras tão bem conhecidas. Ele nos ensina, e assim eu tenho certeza que eu irei crescer na palavra, e que eu não preciso estagnar no conhecimento, e que eu não preciso por necessidade ser levada pelo engano e pela heresia e pelo erro, porque Ele me ensina e me educa na sua palavra, conforme eu a tomo em minhas mãos e comparo a Escritura e sou diligente em aprender a palavra de Deus. Ele está próximo para aumentar o nosso gozo no Espírito e a nossa certeza. João 15, 11, João 17, versículo 13, nós cremos que Ele está próximo para aumentar o nosso gozo e alegria na vida cristã. Então, queridos, o Senhor está próximo. Ele nos observa, Ele nos ouve, Ele está próximo para nos proteger, Ele intercede por nós, Ele nos vigia, Ele nos instiga pelo seu Espírito a andar da maneira certa e responder a sua palavra. Ele nos dá a convicção de pecado que nos leva ao arrependimento. Ele guia, Ele nos usa como instrumentos em suas mãos. Ele aumenta o nosso gozo e a nossa paz. Ouça essas palavras de Paulo pelo Espírito. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede, mas não elimina o entendimento, guardará os vossos pensamentos, corações, em Cristo Jesus. Que o Senhor continue a nos auxiliar. Ouça a voz de teu Senhor, creia e dependa dessas promessas, dessas declarações, e experimente a paz de Deus no meio dessas circunstâncias, e glorifique o teu Mestre e Salvador.